Caros alunos, essa corresponde à aula em que fazemos a correção da avaliação 3 do curso de Introdução à Astronomia e Astrofísica. Como tradicionalmente a gente tem feito, eu estou promovendo questões qualitativas na primeira, em que você tem que responder discutindo aspectos gerais da unidade que trabalhamos. Então, a primeira questão aqui, enfatizando que a gente tem que falar sobre as demonstrações expostas em aula. E aí aqui a primeira questão é esboçar a estrutura da nossa galáxia, incluindo seu desenho e a distribuição de aglomerados abertos globulares. Então, o desenho vai ter que contar um disco, que eu estou representando aqui achatado, e vou colocar aqui em azul, que a estrutura é um disco. Depois vai ter que ter o bojo, que é essa estrutura arredondada, esférica, junto com o disco na região central, que a gente chama de bojo. E aonde se distribuem os aglomerados globulares, que eu estou representando com essas pequenas esferinhas aqui, que vocês poderiam fazer representando com bolinhas também, é o que a gente chama de halo. Então essa região mais externa é mais estendida da galáxia. Ela está até mais do que 100 kPa de distância, maior até mesmo que o próprio disco galáctico. E no disco galáctico, vou colocar com cruzinhas amarelas, encontram regiões nebulares, que são os aglomerados, onde se encontram os aglomerados abertos. O gás não está distribuído em qualquer região da galáxia, ela está predominantemente no plano da galáxia. Então, estruturas que têm esse formato arredondado, como o bojo e o halo, eles são ele contém menos gás, enquanto as regiões que, como disco, contêm tanto estrelas quanto do gás. Então era uma coisa desse tipo que eu estava esperando que vocês fizessem. Agora vamos para a segunda questão, que no diagrama de Hubble, explicando cada critério, as galáxias foram organizadas neles. Então a ideia é que vocês dispusessem as galáxias elípticas na esquerda, as espirais à direita, ela se bifurca em uma classe intermediária chamada S0 e se dividem se tem barra ou não. E os nomes, elas têm uma conexão para a organização deles. Elas foram organizadas de tal forma que esse índice aqui, que ele, na verdade ele está pulando, né, de 1 até 7, a elipsidade, ele tem um índice N, tem a ver com a razão axial do objeto que está sendo avaliado. Ele está sendo avaliado, ela vai ter uma razão axial, quanto mais achatada ela for, maior isso. A S0 é uma classe intermediária que vocês têm que destacar de alguma forma, que elas têm um disco, tá? Mas ela não tem subestruturas, ela não tem uma barra, por exemplo, então que pode fazer parte de uma classe intermediária entre tantas barradas quanto as galáxias normais. Entre as galáxias espirais, o erro mais comum é vocês não destacarem que as SA são categorias mais próximas das chamadas Early Type. E aqui você vai ter as Late Type. E aí a diferença vai acontecer no bojo, que vai sendo cada vez menor em relação ao tamanho do disco. Mas sim, o que vocês têm que destacar também, ó, no mesmo caso aqui, um bojo maior, um bojo intermediário, um bojo pequeno. É a abertura dos braços espirais. Então as SAs têm braços bem amarrados, como nesse caso. E as SCs, sejam barradas ou não barradas, elas vão ter os braços bem abertos. Não é o tamanho delas, mas é a abertura dos braços espirais. Esse é o primeiro critério para separar as espirais. O segundo critério, a razão bojo, disco. Então passamos dessa, vamos para a seguinte. Aqui a questão qualitativa é sobre a contribuição de Henrietta Levy. Descreva como Henrietta Levy chegou à relação período-luminosidade e como com ela é possível medir distâncias de estrelas específicas, como tais estrelas podem ser identificadas. Henrietta Levy estudou especificamente as estrelas das grandes e pequenas nuvens de Magalhães. Então, sabendo que como essas estrelas estão muito próximas entre si, a gente entende que provavelmente elas todas pertencem ao mesmo objeto. E entendendo que como a gente não consegue medir paralaxe para esses objetos, e como a gente não consegue ver movimento próprio, entendeu que o tamanho desses objetos, que é da ordem de 2,1 kPa, que eu não conhecia até então, ele é muito menor do que o tamanho da distância que separa para a gente. Isso é verdadeiro, uma vez que se a gente divide aqui 2,1
kiloparsec por 60,4, isso dá aproximadamente 3%. Não vai errar muito. Por que eu estou falando aqui de erro? Porque admitindo que os objetos estão muito distantes, então as estrelas que estão aqui dentro pertencem ao mesmo objeto, qualquer diferença, por exemplo, de uma estrela que esteja mais próxima do observador, uma estrela que esteja mais afastada do observador, que somos nós, qualquer diferença que acontece aqui em distância, ela é muito pequena para se manifestar na fórmula da magnitude. Então, quando a gente escreve a forma da expressão do módulo da distância, a gente tem o mzinho, que é a magnitude aparente, que é de média, a magnitude absoluta dos objetos, e 5 log de d sobre 10. A ideia, então, é que as variações das magnitudes vão depender da distância. Mas como todos os objetos estão a uma diferença de distância muito pequenas entre si, o que aconteceria é que, de fato, nós estaríamos medindo para objetos que tivessem comportamento iguais à mesma magnitude absoluta do objeto. Então, m seria 5 log de d sobre 10 mais m. E a gente poderia considerar que essa distância é basicamente constante. E para o mesmo objeto, uma mesma categoria, a magnitude aparente também constante. Ou seja, ela estudou a liberdade para verificar se existia uma relação entre a magnitude observada e outra grandeza. E ela fez isso com a medida do período de variabilidade dessas estrelas e chegou à chamada relação período-luminosidade. Evidentemente, assim, no primeiro princípio, ela obteve alguma coisa média aqui, que era uma coisa bem dispersa, porque ela estava considerando duas classes de objetos que são cefeidas, mas diferentes. No caso, uma cefeida clássica, que ela está dentro do plano galáctico, e as cefeidas W virgens, que estão em aglomerados, principalmente aglomerados globulados afastados do plano galáctico. Uma vez que isso está recalibrado, a gente ganha a relação período-luminosidade, e com a qual a gente consegue medir distâncias a grandes extensões da nossa galáxia, uma vez que as magnitudes aparentes alcançadas são bem baixas quando comparadas com as RR livres. Aí, outra questão qualitativa, indique o que existe de comum e de diferente em cada tipo de núcleo ativo de galáxia, mencionado em aula, incluindo questões morfológicas e espectrais, e comentando qual é a importância dessa classe de objetos para descrever a estrutura da macroescala. Bom, simples, eu já vou começar com o chamado modelo unificado de núcleos ativos de galáxias, de agênese, é que o que existiria em comum entre esses objetos é a existência de um buraco negro central supermassivo, e que ele pode ser observado de diferentes perspectivas, como estou representando aqui. O problema é que no modelo unificado de núcleos ativos, o buraco negro poderia ou não estar oculto por trás de um torus de poeira e de nuvens moleculares, uma vez que o buraco negro ele tem uma dimensão muito reduzida no espaço. Um torus relativamente maior que ele vai conseguir ocultar a nossa visão em certas direções deles. E aí, como eles têm um buraco negro e a alta massa pode ser detectada pelo movimento do gás e pela excitação do gás que tem próximo dele, isso geraria regiões de linhas espectrais que teriam um comportamento diferente. Seriam linhas alargadas nas regiões próximas e aquecidas com altas velocidades, mais afastadas as linhas se tornariam mais estreitas, porque as rotações em torno do buraco negro seriam menor, e também seriam menos ionizadas quanto maior a distância. Também depende se esse buraco negro está sendo alimentado ou não, porque uma vez que ele está sendo alimentado, as velocidades são tão elevadas e o campo magnético tão intenso que ele arrasta o material das regiões internas para as regiões externas por meio de jatos. Essa é a descrição do modelo unificado, então eu estou falando do que existe comum. E a diferença do que existe entre eles seria a perspectiva que a gente tem de cada objeto. Isso produziria efeitos tão interessantes quanto, por exemplo, se a gente estivesse observando diretamente no eixo de um objeto, e em rádio, e espectroscopicamente também no óptico, nós não veríamos padrão nenhum no espectro, caracterizando o que a gente chama de objetos BL Lacerté. Isso é um tipo de espectro. E a gente não vê nada porque o gás está tão ionizado, na verdade ele está completamente ionizado, que não tem mais estados excitados. E aí você não consegue ver linhas, só por isso que você tem um contínuo intenso. Por outro lado, esse objeto, quando ele é observado dessa direção e não tem emissão em rádio, você veria como uma galáxia normal, galáxias que a gente tem próximas. E entre as galáxias que são próximas, que a gente observa alguma pequena atividade, se caracterizam aqui as Seyferts do tipo
esse aqui é do tipo 1, e aqui é Safety de tipo 2. E a diferença está no fato de que na Safety do tipo 1, nós temos acesso visual pela inclinação que está o disco o torus da poeira em relação à nossa linha divisada. Então a gente conseguiria ver as regiões mais próximas do buraco negro com alta rotação, e as linhas apareciam bem alargadas, como as linhas de recombinação, e as linhas proibidas elas continuam finas. E quando a gente vai diminuindo nossa inclinação, como nesse caso aqui da linha divisada em relação à região central, a gente não consegue acessar as regiões centrais, mas as regiões aquecidas mais próximas são vistas. Então a gente vê as linhas menos alargadas, as linhas de recombinação menos alargadas, e as linhas de recombinação elas continuam, as linhas proibidas continuam finas. Essa caracteriza Safety 1 e Safety 2. No curso de essa galáctica vai ser visto que existem classes intermediárias entre elas. Isso, então, para objetos que não estão com o buraco negro sendo alimentado. Se ele for alimentado, isso a gente vê nas radial louds, galáxias que têm emissão em rádio, e eles estão muito distantes, você vai ter o que a gente chama de objetos como quasares, e por eles estarem muito distantes, pelo efeito do afastamento de Hubble, a gente veria um deslocamento dessas linhas, um delta lambda entre as linhas esperadas e as linhas observadas muito grande, o que caracteriza que eles têm alto redshift. Isso aqui é importante para o resto da resposta da pergunta. Evidentemente existem as radio quiet, que a gente chama elas como QSO, que não estão sendo alimentadas, mas também estão igualmente distantes. E tem um tipo de classe de objeto, que é quando a gente está olhando bem em cima do torus, em objetos ainda que já tem alguma atividade, inclusive em rádio. Mas aqui, como a gente não consegue acessar as partes centrais, elas são observadas como liners. E daí com isso a gente cobriu basicamente todos os núcleos ativos dos quais eu falei. Agora, voltando à relação disso com a estrutura de macroescala, como esses são os objetos que a gente consegue ver a distâncias maiores, então eles amostram o universo em grande escala. E por isso que é importante desse estudo dos AGNs, porque nós acessamos altos redshifts por meio dessas distâncias maiores, a qual são mostrados, uma vez que eles são os objetos mais intensos em termos de energia no universo. Agora acabou a questão 1, a questão 2, que ela é baseada na lista. Eu apresentei para vocês um espectro, sendo que na lista eu tinha já dado o espectro dimensional, mas eu peço como primeiro item que, usando o espectro bidimensional, esboça abaixo dele, não precisa desenhar fora, é só usar as linhas como referência, o espectro dimensional esperado usando a escala relativa 0 a 100. Então, esperado, eu teria que fazer todas essas linhas deslocadas, mas eu vou fazer um desconto para vocês, e daí o lance é só você começar na região mais baixa aqui, e falar, olha, ele tem baixa emissão, às vezes onde tem linha de emissão você coloca uma linha de emissão, coisas que tem emissão e absorção são fraquinhas nessa região, mas ela sobe, de repente você tem uma absorção, de repente uma absorção mais intensa, uma absorção menos intensa, absorção, pequena emissão, você vai andando aqui, combinando o que você está vendo no espectro ali. Então, onde tem absorção você abaixa um pouco mais, onde tem emissão você aumenta a intensidade. Estou fazendo aqui uma flutuação para chegar no elemento que eu quero, que são as linhas que a gente vai utilizar no espectro. Então você vai ter uma linha de emissão bem intensa aqui, outra intensa aqui, e voltar para o nível que estava. Ok? Então, item A feito. Poxa vida, isso vale uma certa nota, só para fazer um desenho. Agora, sabendo que o comprimento de onda observado é ao mais esquerda, por isso que eu coloquei ele aqui, que vocês têm como referência, ele é o lambda zero. E aí você tem a linha que vai ser observada nesse comprimento de onda aqui. E a gente sabe que a expressão, né, sabendo que o comprimento de onda observado na linha mais à esquerda é 5.800, determine a velocidade da galáxia, indique se ela está se aproximando ou se afastando. Então, se a gente lembrar que para 6.000 anos, tudo que estiver aqui para a direita é considerado como vermelho, ou mais vermelho, né? E tudo que estiver aqui para a esquerda, ele é azul.
você pode ver que o espectro observado aqui, ele está mais deslocado para o vermelho. Então, ele tem um redshift. De primeira, sem fazer nenhuma conta, você já sabe que ele está se afastando. Independente disso, você pode usar a expressão do cálculo da velocidade, a velocidade da luz, delta lambda sobre lambda. E o delta lambda tem que ser positivo, então você já sabe quem é o lambda dessa expressão. Ele travou aqui minha luz digital, ele é 5.000, deixa eu ver se ele destrava. Deixa eu destravar eu aqui na força bruta. Configurar. Tá, deixa eu ver se voltou. Você sabe que o delta lambda é positivo, então só fazer com que a diferença seja positiva. Então, portanto, a velocidade vai ser 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, vezes delta lambda, que vai ser o comprimento de onda do redshift, né, 5.800 angstroms, menos 5.750 angstrom, dividido por lambda de repouso, 5.750. Então, no final das contas, isso vai dar 3 vezes 10 a oitava. Primeiro deixa eu fazer as diferenças, ESC. Então, 5.800 menos 5.750, que dá, obviamente, 50 anos, não precisa nem de calculadora, dividido por 5.750. Ótimo. Deu 8,6 vezes 10 a menos 3, vezes 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e o que me dá 2,608 vezes 10 a sexta metros por segundo, mas eu vou colocar também o valor em quilômetros por segundo, 2,6 vezes a terceira quilômetros por segundo. Por quê? Porque vai ser conveniente quando a gente usar a lei de Hubble para calcular a distância desse objeto, que é medida em quilômetros. Vou guardar esse valor aqui em quilômetros por segundo e vamos para o item C. Assumindo que a constante de Hubble é 700 km por segundo, tá vendo? O quilo aqui, por segundo por megaparsec, e que o deslocamento da galáxia devido à expansão do universo termina a distância da galáxia usando a lei de Hubble. A lei de Hubble fala que o universo se expande de tal forma que as velocidades, deixa eu escrever melhor aqui, de forma que as velocidades elas são diretamente proporcionais com a constante de Hubble e a distância. O que está sendo pedido é justamente para a gente calcular essa distância. Então, como a gente já tem a velocidade pela espectroscopia H0, é só substituir os valores. Bom, aqui já está dado que a constante de Hubble é 70 km por segundo por megaparsec. Então, dividido novamente, né? E a velocidade, a gente quer pegar ela em quilômetros por segundo, que é 2,6 vezes 10 a terceira, 2,6 vezes 10 a terceira quilômetros por segundo, justamente pelo que eu falei, porque eu posso cortar quilômetros com segundo e quilômetros por segundo, e as distâncias já dão automaticamente megaparsec. Então, zerando a calculadora aqui, 2,6x a terceira, dividido por 70 megaparsec. Ou 70 km por segundo por megaparsec. Isso eu vou tirar a 10, a potência de 10 aqui ficou 37,1. Então ficou 37,1 megaparsec. Direto. Isso aqui deu como resultado. Agora, só isso, determinado dos anos é isso. Tá. Usando a constante de Hubble apresentada, calcule a idade do universo, sabendo que a estrela mais antiga observada em aglomerados globulares tem idade da ordem de 10 bilhões de anos, verifique se os dois resultados são compatíveis muito bem. Então a gente está vendo que um aglomerado globular, vou chamar isso aqui, aglomerado globular, ele tem cerca de 10 a 10 anos. A lei de Hubble diz que a velocidade é proporcional a zero d. Se nós supusermos que isso significa que o universo está crescendo, e no passado ele foi muito menor. Se supusermos que essa expansão que está acontecendo no universo é resultado de um movimento uniforme, eu posso usar
o verbo to be da física, que é G, quanto tempo ele levou para chegar até o raio D. Então basta dividir o raio D pelo tempo. E aí quando eu combino essas duas expressões, eu vou ter D sobre T é igual a H0 vezes D. Novamente aparece distância aqui nos dois termos, posso cortar e fico que o tempo dessa expansão é o inverso da constante de Hubble. Agora, aqui que vem a questão, porque a constante de Hubble é medida em quilômetros por segundo por megaparsec. Então, a gente viu que a gente ia usar uma constante de Hubble de 70 quilômetros por segundo por megaparsec. O problema é que isso aqui não está dando dimensão de tempo quando você tem quilômetros e megaparsec. A dica aqui é converter as grandezas para a mesma unidade, seja megaparsec ou quilômetro. Vamos transformar parsec, que a gente sabe, esse parsec é da ordem de 3,1 vezes 10, 16 metros. E daí, 3,16 metros, certo? E aqui ele tem 1 mega. Mega é 10 a sexta. Então é a mesma coisa que a gente tivesse 10 a terceira vezes 1 quilo, né? Quilo também é 10 a terceira. Então, com isso aqui vai aparecer quilômetro aqui, que eu posso cortar esse quilo com esse metro, com esse quilo e esse metro aqui. Pronto. A grandeza que eu dividi 70 dividido por 3,1 vezes 10 a 16 vezes 10 a terceira já vai me dar uma constante de Hubble nas dimensões que eu preciso. Então, nesse caso, em inverso de segundo, né? Vamos fazer isso aqui. Então, primeiro calcular o H0, ele dá 70 dividido por, abre parênteses, 3,1 x, errei aqui, 70 dividido por, abre parênteses, 3,1 x a 16 vezes 1000, que é 10 a terceira. Então, vezes 1000. E fecha parênteses. Faço a divisão, ele está me dando 2,2 vezes 10 a 18. Esse termo aqui, então vou colocar até azul. Esse azul está me dando 2,3 vezes 10 a menos 18. Por segundo. H0 está dando por segundo. Agora basta dividir isso, então fazer a razão. Quando eu faço a razão desse termo, eu posso usar na calculadora do Windows R. Vou pegar aqui porque eu não entendo o meu R. Ponto. Muito bem. E mando exibir em potência de 10. Está me dando 4,4 vezes 10 a 17 segundos. Agora, como é que eu faço para converter isso em anos? É só dividir pela quantidade de segundos que tem no ano. Eu dei na prova. E isso é equivalente a dividir, abre parênteses, por 365,25 vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Fecha o parêntese e bate. Isso aqui está dando 1,4 vezes 10 a 10 anos. Agora a gente já pode ver, né, uma coisa. Aqui o tempo está dando 1,4 vezes 10 a 10 anos. O aglomerado globular tem 10 vezes 10 anos. Então, realmente, o universo é mais velho do que os aglomerados que estão contidos nele. Isso é esperado. Então, isso implica que os resultados são compatíveis. Vez. Você tem um universo mais velho que os aglomerados que estão contidos neles, mas esse é um conflito que aconteceu há algum tempo, em que algumas constantes de Hubble dão, algumas estimativas para a constante de Hubble dão idades do universo menores do que a esperada para o próprio universo. Vamos agora para a próxima questão.
A próxima questão é das referências bibliográficas utilizadas aqui, como os livros e próprios exercícios feitos em sala de aula. Aqui, primeiro exercício. CFI M31 tem período de 20 dias, magnitude aparente de 19,5. Encontra a luminosidade em luminosidades solares, a magnitude absoluta da estrela e calcule a distância de M31. Então a gente tem informação importante, é que ela tem 20 dias e para calcular a distância, a ideia é que a gente use a relação distância igual a 10 módulo da distância, mzinho menos mzão, mais 5 sobre 5. Para isso, então, a gente precisa saber a magnitude absoluta. Como é que a gente pode saber? Então, simplesmente, a gente sabe que são 20 dias e a gente usa a relação para ser feitas período-luminosidade. 20 dias, como são escalas logarítmicas, é só contar aqui, se esse aqui é 10, esse segundo é 20. Então, você subiria para cá e encontraria um ponto aqui. Então, é muito tentador, né? Porque ele cai em cima bem da linha de 10 a 4 para esse lado. Então, para esse lado aqui, você conseguiria ver a luminosidade sobre a luminosidade solar. E vindo para o lado oposto, você obteria a magnitude absoluta do objeto. Então, para quem não está apto a verificar alguns detalhes sobre o gráfico, não conseguiu identificar isso, ok, vocês usarem esses valores vai dar um pouquinho errado, o desconto é menor. Mas veja que você já tem fórmulas aqui direto para a magnitude absoluta do objeto. Essa reta aqui se representa exatamente a relação período-luminosidade. Então eu posso usar aqui magnitude no filtro V é igual a menos 2,81 vezes, não, nem vezes 10, é direto, vezes log do período é menos 1,43. Menos 1,43. E a gente pode resolver isso aqui, porque uma vez a gente sabe o período é de 20 dias, é direta a solução. Então, magnitude absoluta, vamos colocar aqui na calculadora. Eu vou primeiro fazer o logaritmo, é 20, e na calculadora do Windows, o logaritmo é log, vezes 2,81 negativo, F9 aqui, e menos 1,43. Ele está me dando menos 5,1. Então, vê que a gente sabe que é um pouquinho abaixo de 5,5, mas a gente não sabe quanto que a gente está pegando, não exatamente no ponto onde passa a reta, então a gente fica mais abaixo, por isso está dando 5,1. Isso vai dar erros grandes, uma vez que você está falando de potências, e por isso que é importante obter o valor mais preciso possível da magnitude absoluta. Mas ainda reconheço o modo de identificação aqui das magnitudes absolutas. Com isso, sim, também fica fácil de obter a luminosidade, porque a gente tem esta relação de que a luminosidade sobre a luminosidade solar. Essa relação está dando um valor que dá a magnitude absoluta do Sol. Então a gente pode usar essa expressão, já está escrita magnitude é igual a 4,7 menos 2,5 log da razão das luminosidades, luminosidade sobre a luminosidade do Sol. Você pode isolar esses termos, e aí você vai ficar com luminosidade sobre luminosidade do Sol é igual a 10. Lembra que a relação era a magnitude aparente menos a magnitude absoluta, então é 4,7 menos a magnitude absoluta que está aqui, dividido por 2,5. E aí a gente pode calcular isso. Lembrando que a gente já tem a magnitude absoluta da CFEI, deu 5,1. Então, fácil a gente anular aqui a calculadora, colocar 10, vou colocar elevado, 10 elevado, agora coloco parênteses, não, 10 elevado, coloco 2 parênteses, 4,7 menos 5,1, fecha um dos parênteses e divide por 2,5. Não, tá errado porque aqui
esse 4.7 passa para o outro lado, esse 2.5 é negativo, então isso aqui vai ficar positivo. Vai ficar assim, 4.7. Então, deixa eu tirar aqui ESC, vai ficar 10 elevado 10 ESC. 10 elevado, caramba, 10 elevado ESC. 10 elevado ao parênteses, 4.7 mais 5.1, fecha parênteses, dividido por 2.5, fecha parênteses novamente. Agora dá igual a, pronto, deu luminosidade sobre luminosidade solar. Tá dando, tira da potência 10, não, deixa aí, é 8.32, 8,32 vezes 10 a terceira. Para ver que a tentação é colocar aqui como se fosse 10 a quarta. Mas como a relação, a coincidência aqui é um ponto um pouquinho abaixo, a escala logarítmica é muito contraída, você não vai ver que é na verdade 132. Então isso é a quantidade de luminosidades solares que tem essa estrela. A distância também é pedida, então a gente já tem todos os termos desde esse momento. Então a gente já sabe que a única coisa que a gente tem que colocar é esta magnitude aqui nesta expressão. Então a gente substitui por menos 5.1 a magnitude absoluta, menos com menos vai virar mais. Então eu já posso trazer esta equação para cá. A distância vai ficar 10 elevado a magnitude aparente, que é 19,5, menos com menos mais mais 5, mais 5 da expressão do módulo da distância, e dividido por 5. Então, calculando aqui, ESC, a magnitude é 10 elevado, não, 10 elevado, abre dois parênteses, 9.5 mais 5 mais 5, fecha parênteses, dividido por 5, fecha parênteses de novo. Ótimo. Deu 7.9, 7,9 vezes 10 a 5. Dessa forma sempre dá o resultado em parsecs. Se eu quisesse representar isso aqui em megaparsecs, eu obteria que a distância é quilo, né, 10 a terceira, 790 kiloparsecs. Isso é uma distância razoável, entre 700 e 800, 700 e 900 kiloparsecs para estimativa da distância de M31, que é o que foi dado, esse exercício foi dado em sala de aula exatamente como ele está aqui. Agora vamos passar por item B. Considerando que as variáveis RL podem ser observadas tanto no plano galáctico quanto fora dele, calcule a distância que seria medida para RL da magnitude aparente 20.75 fora do plano galáctico, quase sem extinção, e dentro do plano galáctico com extinção. Então, partimos de duas coisas, que a magnitude absoluta do objeto é 0,6, a magnitude absoluta de RR lido, e que o módulo da distância, quando a gente considera a extinção, fica 10 mzinho menos mzão mais 5 mais a extinção, fórmula dada na prova, e divide tudo isso aqui por 5. Então a gente vai ter dois casos aqui. Um caso em que a extinção é igual a zero. Nesse caso, a fórmula vai ficar da distância, eu vou chamar de extinção zero aqui, ela é igual a 10 elevado a magnitude aparente é 20.75, a magnitude absoluta dada é 0.6, então 0.6 mais 5, e nesse caso a extinção é 0, então A é igual a 0. Então eu divido tudo isso aqui por 5, eu vou obter que a distância com extinção 0 é igual a ESC, então 20.75 menos 0.6 mais 5 dividido por 5. Essa é a potência. Ctrl M, 10 elevado a essa potência. Não, está armazenado errado.
Deixa eu fazer então 10 elevado, abre parênteses, duas vezes, 20,75 menos 0,6 mais 5 e fecha esse parênteses, divide por 5 e fecha o segundo parênteses. Tá bom? Agora igual. Muito bem. Estou dando 1,07 vezes 10 a 5 parsecs, ou a gente pode representar isso como 107 kiloparsecs. É uma coisa que cabe dentro da nossa galáxia. Por exemplo, um aglomerado globular do outro lado da nossa galáxia, a gente poderia facilmente ter 107 kiloparsecs. Agora a gente tem o caso de que A é igual a 5. Nesse caso, a gente tem que a distância para 5, extensão 5, ela é igual a 10, ou a mesma expressão, 20,75 menos 0,6 mais 5, só que tem o termo da extinção, que também é um mais 5 aqui, e dividido por 5. Nesse caso, o valor dessa conta vai dar, volta aqui, ESC para limpar, de novo, 10 elevado, abre parênteses duas vezes, 20,75 menos 0,6, mais 5, fecha parênteses, dividido por 5, e a gente obteve uma ordem de grandeza a mais. Isso aqui deu 1,07 vezes 10 a 6 parsecs, que é igual a 1,07 megaparsecs. Isso aqui é fora da nossa galáxia, então a gente pode confundir. Se a gente ignora a extinção, achar que objetos que são da nossa galáxia estarem fora dela. Isso é uma das coisas que caracterizou os problemas que aconteceram no chamado Grande Debate. Vamos para outra item. Galáxias lenticulares elípticas podem ser confundidas dependendo de sua inclinação. Calcular seria a inclinação de uma lenticular que pode ser confundida com uma E7. Importante, então, aqui eu tenho uma galáxia que eu posso estar confundindo tanto com uma E7 quanto com uma lenticular. Então, o que eu posso ver é a elipsidade dele, ajustando uma elipse sobre ele, que vai ser caracterizada por um semi-eixo maior e um semi-eixo menor. E a gente sabe que então uma galáxia em termos genéricos seria representada por um E e um índice N, que é justamente esse número que aparece aqui na classificação dela. A gente sabe que esse N está dado nas fórmulas, é dado por 10 vezes 1 menos a chamada razão axial. Isso aqui é dada a elipsidade da galáxia. Eu quero saber esse B sobre A, porque a inclinação depende de B sobre A. Então, pensa comigo. Eu vou isolar o termo, porque N eu conheço. Então, B sobre A é a mesma coisa que do B, vai ser a mesma coisa que N menos 10 dividido por 10? Não, tá errado. Vai ser a mesma coisa quando eu passo B sobre por A para o outro lado, o N fica o 10 está multiplicando as duas expressões, 10 e B sobre A. Então, quando eu passo o N para o outro lado, a gente vai ter N menos 10 e dividido por 10. Tá certo? 10 vezes 1 menos B sobre A. Então, quando eu isolo... Ai, que droga! Tá gravando, beleza. Achei que não tava gravando. N 10, passou 10 multiplicando aqui, 10 B sobre A. Então N vai ficar N menos 10. E o que eu estou errando aqui?
Não estou errando, não. É lá. Isso aqui é 1, isso aqui é 7 por 10. A gente sabe que a inclinação ela é B sobre. A inclinação é igual a cosseno de B sobre A. Então a gente tem uma expressão para B sobre A e a inclinação. A gente pode combinar essas expressões, mas ainda estou com a expressão que está errada. Isso aqui. Isso é 10 e 10B sobre A. Menos 10. 10BA fica positivo. E eu passei para lá. Tá errado. Isso aqui é 2. Isso aqui vai ficar 10 menos N sobre 7. Portanto, quando eu combino essas duas expressões, a inclinação vai ficar cosseno de 10 menos N sobre 10. A gente sabe que esse N é 7, então vai ficar ESC 10 menos 7 dividido por 10 e tiro o arcosseno. Lembra que minha calculadora está aqui, eu tenho que colocar em graus. Graus é degrees, degree. Eu posso pegar as funções trigonométricas, trigonometria, e tirar o arcosseno, que é cos menos 1. Muito bem. Ele tirou aqui a potência de 10, está me dando que a inclinação. 2. A inclinação é igual a 72,5 graus. 5 graus. Então tome cuidado, porque às vezes vocês obtiveram um resultado aí em radianos. Lembra de colocar que é radiano, não esquece a unidade. E eu mesmo converto lá para ver que é em graus. Mas acerte o valor de acordo com o que está na sua calculadora. No mínimo, faça a conversão de radianos para graus. Questão 4. Questão 3 ainda, o item D. O turnoff de um aglomerado celular pode ser medido em L sobre a velocidade celular igual a 1. Estime há quanto tempo o aglomerado se formou. Então, a gente sabe que o aglomerado que ele está com um turnoff, que é esse ponto aqui que é importante para saber, e isso está em uma massa solar. Então, para a gente desenvolver isso, é só lembrar que a relação entre a luminosidade solar e a massa solar, L sobre L do Sol, é igual a razão da massa solar é uma potência alfa. Esse é o primeiro item. E o segundo item é que o tempo de vida de uma estrela qualquer em relação ao tempo de vida do Sol, ela vai com uma potência, mas é inversamente proporcional. Ela depende da relação da massa das estrelas, só que inversamente. Então é 1 menos alfa. O ponto aqui é que a gente já está sabendo que a massa que a gente está considerando já é uma massa solar. Então isso aqui é 1. E 1 elevado a alfa continua sendo 1. Tudo isso aqui, independente de qual seja a potência alfa assumida, já é 1. Como isso aqui é 1, a luminosidade sobre a luminosidade solar é 1. É o que dá de resultado aqui. Na verdade, eu deveria ter feito o inverso. A luminosidade sobre a luminosidade solar é 1. Portanto, a massa sobre a massa solar é 1. E como a massa sobre a massa solar é 1, isto aqui é 1. 1 elevado a qualquer potência continua sendo 1. Portanto, o tempo de vida lá do aglomerado, as estrelas que estão deixando a sequência principal, que caracteriza a idade do aglomerado, é igual à própria idade do Sol, que a gente sabe ser de 10 a 10 anos ou 10 bilhões de anos. Não precisava fazer conta nenhuma, é só associar que era a própria idade do Sol, a idade do aglomerado. Na questão 4, a gente apresenta a seguinte proposta. O gráfico ao lado esquerdo apresenta curvas de rotação de várias galáxias. Então, especificamente, estamos falando da NGC 4984 e vocês tinham para distinguir. Para a galáxia NGC 4984, a parte luminosa acaba em 15 kPa. Esse 15 kPa determina o valor dessa distância em unidades astronômicas. Então, eu posso subir aqui e já tem algumas informações que eu vou usar ao longo da minha resposta. E nesse ponto, eu estou dividindo a galáxia entre a parte
não visível. E nessa direção, visível, ou seja, a parte que é visível, ela é oticamente identificada. Então, se eu coloco aqui, eu sei que nesse ponto a curva de rotação chega a 350 km por segundo. E daí eu passo, eu sei que isso aqui é meu A. Então, eu estou partindo de A igual a 15 kiloparsecs. E agora eu vou fazer algumas conversões. Vou usar a conversão para parsec aqui, que é 3.1 vezes 10 a 16 metros, mas eu vou conservar esse quilo, porque tem algumas outras relações que também tem quilo envolvida, e aí é interessante saber os dois valores. Então, portanto, nosso A em quilômetros, primeiro que eu vou fazer é 15 vezes 3.1 vezes 10 a 16 metros, e o que vai me dar 4,75 vezes 10 a 17 quilômetros. 4,65 vezes 10 a 17 quilômetros. Evidentemente que pode ser útil, posso converter isso aqui em metros, é direto. 4,65 quilo é 1000, que é 10 a terceira, vezes 10 a 17, é 10 a 20 metros. Isso porque uma unidade astronômica a gente sempre fala que é 150 milhões de quilômetros, 150 milhões de quilômetros é 10 a sexta metros. Então, 10 a sexta quilômetros. Então, milhões de quilômetros. E aí, para obter em unidades astronômicas o semi-eixo maior aqui dos objetos que estão girando em torno da galáxia, é só ver quantas vezes 4,65 cabe em uma unidade astronômica. Faço a divisão 4,65 vezes 10 a 20. 20 não, nesse caso é 17 km. 17 km dividido pelos 150 milhões de quilômetros. Quilômetros. O valor solicitado nessa questão vai ser igual a calculadora 4,65 x a 17 dividido por 150 x a sexta. 3.1 vezes 10 a 9 unidades astronômicas, 3,1, 10 a 9 anos. Isso aqui é com o propósito de facilitar a vida quando for aplicar a terceira lei de Kepler para calcular as massas. Então, vem para cá, o gráfico assumindo que uma órbita circular determina o período de rotação na distância anterior. Então, partindo de uma órbita circular, ela vai manter o raio A e com uma velocidade, uma vez que A é constante, velocidade constante. Essa velocidade vai ser dada pelo perímetro da circunferência, que é 2πa, dividido pelo período. Assim a gente consegue obter o período como 2πa dividido por v. Agora, quem vem ser a v é justamente aquele v que a gente obteve no limite em que 15 kiloparsecs cruzava a curva de rotação. Então, esse ponto é 350 km por segundo. Aí, o que a gente só precisa ver é que esse A é dado em quilômetros, pela expressão que eu tinha reservado para vocês, era 4,65 vezes 10 a 17. 4,65 vezes 10 a 17 quilômetros. Por isso que eu fiz, porque posso cortar esse quilômetro com quilômetro e o resultado vai ser um tempo em segundos. Agora vamos tomar o cuidado de escrever esse tempo. Vai ser, se você escrever na expressão, é 2 vezes π vezes 4,65x a 17, que dá 2,92 vezes 10 a 18, dividido por 350 km por segundo. E deu 8,35, 8,35 vezes 10 a 15. Isso aqui em segundos. Para converter isso aqui em anos, vou colocar já aqui dividido
Nós sabemos o número de segundos no ano, que vai ser 365,25 vezes 24 dias, 24 horas por dia, vezes 60 minutos por hora, vezes 60 segundos por minuto. Fecha aqui e calcula. Me deu 2,6 vezes 10 a 8 segundos. Eu posso, por conveniência, converter isso em anos. Ah, desculpa. Não, isso aqui já é um número de anos. Isso aqui já é anos. É porque a gente faz essa conversão por causa da terceira lei de Kepler, que vem aqui no próximo item. O próximo item utiliza a terceira lei de Kepler e estima a massa da matéria luminosa contida dentro do raio de 15 kPa. Evidentemente, você poderia usar a terceira lei de Kepler generalizada usando a constante gravitacional universal, mas eu prefiro a simplificada, em que a massa simplesmente é dada por A ao cubo T quadrado, massa em massas solares, desde que você saiba A em unidades astronômicas e T em anos. E a gente tomou esse cuidado quando fez as contas. O período em anos está dando 2,6 vezes 10 a 8, 0,6 vezes 10 a 8 anos. O semi-eixo maior em unidades astronômicas é 3,1 vezes 10 a 9. Isso aqui é 3,1 vezes 10 a 9 unidades astronômicas. Isolando o M aqui e fazendo as operações. ESC 3,1 x9 elevado ao cubo, nós temos um x cubo aqui, elevado ao cubo, dividido por 2,6 vezes 10 ao oitavo quadrado aqui, que divide, então, para conseguir a função, tem que apertar o igual. Pronto, deu 4,4, opa, 4,4 vezes 10 a 11, vezes 10 a 11 massas solares. Essa é a massa desta galáxia. Então, por fim, a pergunta D é: admitido que o extremo luminoso da galáxia deveria conter toda a sua massa, como deveria ser a curva de rotação esperada, se ela chegasse a 15 kiloparsecs, que é aqui. A curva de rotação a partir daqui deveria ser decrescente, seguindo uma kepleriana. Esse deve ser era a curva de rotação esperada. Mas quando eu comparo com o real, eu vejo que ela se mantém constante. Aqui. Qual é a sugestão que foi dada, a sugestão teórica, que sugeriu para explicar a diferença entre a curva de rotação esperada e observada? É que você tem um excesso de massa, né? Travou meu mouse, você tem um excesso de massa dada por essa diferença na curva de velocidade, está dando uma massa numa região que não é visível. Portanto, você tem um excesso de massa não visível. Por não ser visível, foi instituída a existência de uma componente matéria escura, pois não emite radiação eletromagnética nenhuma, mas que se manifesta gravitacionalmente e teria a propriedade de manter essa curva de rotação constante a grandes distâncias. E o item E, para finalizar, um item extra, que outras evidências e observações corroboram com a sugestão teórica do planeta interior. A gente viu que antes mesmo das curvas de rotação, Zwick observava aglomerados de galáxias, são conjuntos que têm diversas galáxias próximas uma da outra, e aí você tem galáxias elípticas, espirais, e que formam aglomerados, e cada uma delas tem velocidades próprias. O problema dessas velocidades próprias que a gente estima é que elas são velocidades muito maior do que as velocidades de escape delas quando a gente considera a matéria visível. E essa matéria visível, então, tem massa muito menor do que a massa necessária para mantê-las como um conjunto. Essa matéria ela foi entendida como um excesso de matéria não visível ou, portanto, matéria escura. É esse outro contexto em que aparece
a chamada matéria escura. Então, para você restringir isso, botar essas respostas, e para nossa avaliação, o barema adotado foi este aqui. Então note que na primeira questão, a primeira resposta vale uma nota completa. Vale uma nota completa, Ctrl Z. Nos itens aqui, para valer 2,5. E uma segunda pergunta respondida vale metade a mais. Então, é uma boa pontuação. Na questão 2, os itens avaliados foram esses aqui. Nas questões 3, essas aqui, com esses pesos. Lembrando que sempre que uma não é respondida, dá umas notas diferentes, 4, 3, 0.13, porque só respondendo qualquer 3 itens aqui, some 2,5 para dar o 10 necessário. E o mesmo aconteceu aqui com D, para considerar o item. Não aconteceu com D, porque eu consigo fazer no D, no item extra aqui, ele é independente dos outros itens que conseguem somar 2,5. Então é assim que vai ser feita, e como foi feita a avaliação de vocês. Muito obrigado pela atenção, e a gente se vê no futuro.